Cara, o Sombra é a reencarnação maligna do Universal. Ele também tem um demônio dentro dele, né? Um demônio aprisionado dentro dele. O Sombra, ele era um escravo. Ele nasceu em um planeta onde ele veio de uma... A família dele era basicamente escravos, né? Um planeta tipo um deserto, que tinha rios assim, como se fosse o Egito, o antigo Egito. E aí o Sombra era forçado a trabalhar desde criança. Ele cresceu já nesse ambiente. O escravo apanhava, o pai dele morreu, e aí ele ainda era criança quando o pai dele morreu. E ele teve que assumir a responsabilidade da família desde cedo. No caso era só ele e a mãe dele. E aí ele se tornou o homem da família e o escravo principal. Ou seja, o trabalho dele, a vida dele era trabalhar, seguir ordens. Ele apanhava muito e tal. Só que o Sombra, ele já era a reencarnação de um guerreiro muito poderoso. Então o Sombra... Chegou um momento que ele apanhou tanto que ele acabou chegando no limite, né? Ele quase morreu de tanto apanhar. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele trabalhando. E aí, tanto trabalho e surra fez ele chegar nesse limite. E aí esse limite foi que ele despertou os poderes dele, da alma adormecida, né? Que ele é uma reencarnação. Ele despertou esses poderes. Só que quando ele não sabia controlar esses poderes, quem acabou assumindo o controle do poder dele foi o demônio que tem dentro do Sombra, que é um demônio chamado Kuruno. E esse demônio, ele é muito descontrolado. E assim que ele assumiu o controle, ele começou a matar um monte de gente, devorar almas. E uma das pessoas que esse demônio acabou matando foi a mãe do Sombra. Basicamente o demônio, usando o corpo do Sombra, matou a mãe dele, sabe? E devorou a alma dela. Ele se alimentou da alma da mãe do Sombra. E aí o Sombra, quando isso aconteceu, o Sombra despertou, tá ligado? Ele assumiu o controle do corpo dele de volta. E aí o Sombra prometeu pra ele mesmo que ele nunca mais iria deixar esse demônio controlar ele. E aí o Sombra enterra a mãe dele, né? É uma cena bem triste, o Sombra enterrando a mãe dele, sabe? Depois de tudo que aconteceu. E aí depois disso o Sombra começa a devorar almas, né? Ele sai em busca de vingança pra matar os caras que são ricos, que tem poder. Só que é o seguinte, o Sombra começa com a revolta, vários escravos respeitam ele, seguem ele, gostam dele. Só que quando ele começa a ficar poderoso, ele começa a matar os caras que são ricos, ele começa a devorar almas, ele começa a subjugar os escravos. Ou seja, ele começa a virar um ditador. Aí ele pega o planeta pra ele, ele manda os escravos, no caso, construírem uma nave pra ele, que seria uma nave espacial gigantesca, feita de ouro, sabe, pedras preciosas. E ele cria essa nave, ela tem o formato de uma águia, e ela é imensa, essa águia. E ele fica nessa águia, é uma mansão praticamente. Ele fica nessa águia, fora do planeta dele. E os escravos ficam lá no planeta trabalhando. E o Sombra, ele evolui, né, que a gente tem a primeira fase dele, que é a fase dele jovem, que ele ainda é um cara com empatia, ele é um cara bom, ele não é mau. Ele tenta fazer a coisa certa, mas quando ele vai ficando mais velho, ele evolui para uma personalidade cruel, ele se torna mau, ele começa a escravizar as pessoas, ele só sai da nave dele para ir na terra e ele devora a alma dos escravos, dos jovens, das crianças. Ele também tem o demônio, o Kuruno fica dentro dele, o Kuruno fica perturbando a mente do Sombra. O Kuruno não deixa o Sombra dormir. E sempre que o Sombra tenta dormir, ele tem pesadelos com a mãe dele, com a vida dele, ele nunca dorme. Aí ele é muito perturbado da cabeça, esse personagem. E ele desconta tudo isso nos escravos, ele fica torturando, ele manda os soldados torturarem. É por isso que o Sombra é um cara tão maligno, porque ele não consegue ter paz na mente dele. E aí ele desconta essa frustração no mundo ao redor dele, ele faz coisas ruins. E é isso, cara. O Sombra, ele quer matar o Luz, né, porque o demônio Kuruno disse ao Sombra que se ele matasse o Luz e devorasse a alma do Luz, o Sombra poderia ter a paz, ele poderia voltar a dormir, ele poderia ter uma alma completa, porque o Sombra é uma reencarnação maligna, ele é só uma parte da alma, a outra parte é o Luz, que é o lado bom. E é por isso que ele vai até a Terra, ele encontra o Luz, ele sequestra a mulher do Luz, ele captura o Luz também para tentar matar ele. Essa é a lore do Sombra. E aí, o que você achou? Curta, comente, etc.